Deus abençoe você e a sua família. Estamos agora no 5º vídeo a respeito do livro do Gênesis, capítulo 1. A criação. Deus existe. Gênesis significa origem, princípio. Mas ouça o que disse Isaías no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 12. Quem mediu no côncavo da mão o mar? Quem com seus dedos abertos mediu os céus? Versículo 21. Não compreenderam nada da fundação da terra? Versículo 26. Levantai os olhos para o céu e olhai, quem criou todos estes astros? Palavra do Senhor. Você prestou atenção? Deus não se explica, não sabemos sua origem, como ele surgiu, de onde ele veio, como tudo começou. Mas alguns mistérios nos foram revelados e o que está escrito sobre a origem, não em forma detalhadas, mas algumas coisas muito importantes sobre a criação da Terra, dos astros e dos seres humanos e de todas as criaturas que existem neste planeta. Nos vídeos anteriores, começamos lá no primeiro vídeo, essa é uma lista que estamos gravando sobre a origem, sobre o Gênesis, capítulo 1. Nós tratamos do versículo 1 ao 5 e do 14 ao 19, sobre a criação da terra, da água e do sol. Agora nós vamos para o versículo 6 e dar continuação a esse tema importante. Então, no versículo 6 diz o seguinte: Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estão embaixo do firmamento, daquelas que estão em cima. Assim se fez, Deus chamou o firmamento de céus, sobreveio a tarde e a manhã, foi o segundo dia. Primeiro dia, Deus criou a terra, as águas, o sol. A partir daí, o sol começou a esquentar, iluminar. Então, começou-se a fazer o dia e a noite. E tudo girando, tudo conforme o planejamento e o pensamento de Deus, esse sistema maravilhoso. O sol, a luz, o calor do sol tocando nas águas do mar, do grande oceano que cobria toda a terra, começou então a evaporar e separar, fazer essa separação que vocês ouviram aqui, das águas superiores e das águas inferiores. E das águas superiores que nós vemos hoje, nós entendemos, são as nuvens do céu que o sol esquenta, o mar, as águas, a umidade na terra, há uma evaporação. Então, as águas evaporam e formam as nuvens. Foi isso que começou a acontecer. Não havia nada criado ainda. Não existia nenhuma criatura. Foi o primeiro dia, a luz do sol, isto é, o sol, a terra. E no segundo dia, então, diz que Deus fez essa separação. É claro que isso aqui que está escrito, chamando aqui o escritor da palavra de Deus, de segundo dia, é o que está acontecendo. As águas estão evaporando e se separando. Então formam-se as nuvens e vai começar a chover. As águas começam a ser evaporadas, então começa a aparecer terra árida. Vai começar a aparecer terra. As montanhas, as colinas. E é no segundo dia. Então, no versículo 9, Deus disse que as águas que estão embaixo
dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido, a terra. Então começou a evaporar e aparecer as montanhas, a terra. É isso que aconteceu. E assim ele fez, Deus chamou o elemento árido de terra e o ajuntamento das águas mar. Deus viu que tudo isso era bom. Foi isso que aconteceu, irmãos. Então, nós temos os oceanos, os mares, os rios, tudo bem dividido, separado. E as nuvens no céu, porque o sol foi aquecendo e levantaram nuvens. Então, começa então a chover sobre a terra, os continentes aparecem, e este é o segundo dia. Agora vamos para o terceiro dia. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham sementes, árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo sua espécie. Árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. Deus viu que isso era bom, sobreviver à tarde e amanhã, foi o terceiro dia. Terceiro dia, quando tudo já está separado, as nuvens estão nos céus, os rios aparecem, o mar está bem dividido, os continentes estão aí. Agora, o que acontece? As plantações de Deus. Não havia árvore vegetal nenhum, nada sobre a terra. Não havia uma semente sequer, de nenhum mato, por mais simples que seja. Deus então semeou em toda a terra diversidades de planta. Diversidades de miríades de trilhares de plantas, vegetais, árvores de toda espécie, em todos os lugares. E também árvores frutíferas, porque Deus tinha na mente a intenção de colocar na terra seres que ele vai criar, aves, peixes, criaturas dos mares, animais domésticos, selvagens, miríades de trilhares e milhares de criaturas, e também os insetos. Mas não criou nada ainda, nenhuma criatura viva nesse sentido. Mas sim os vegetais, as plantações. Não poderia ser diferente, porque como Deus vai criar os animais, as aves, e eles terão o que para comer, para se alimentar? Vocês estão entendendo? Por isso Deus já prepara tudo. As árvores então começam a crescer, produzem frutas. E essas frutas sementes, como está escrito aqui. Não sabemos como Deus fez tudo isso. E quando se trata de primeiro dia, segundo, terceiro, quarto dia, esses dias nós não podemos também entender em nossa língua como se fosse o nosso calendário moderno. Porque um dia para Deus, segundo nos revela o apóstolo Pedro, e nos Salmos também, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia só. Então Deus não está debaixo de um calendário, Deus não está debaixo de tempos. Para ele, um dia pode ser que para nós seja 1000 anos, ou o contrário disso. Então, quando começou a evaporar as águas, nós entendemos que isso não foi do dia para a noite, em nosso calendário, do dia para a noite. Isso pode ter levado cerca de quantos? Centenas de anos? 1000 anos, vamos dizer, ou centenas de anos. Até que tudo se separasse e formasse as nuvens, os rios, os mares. E essas plantações todas, diversidades de árvores frutíferas, tudo muito bem pensada, planejada. Veja que a laranja
tem cor, sementes, sabor, tamanho. Tanto a árvore cresce com equilíbrio, tem medidas certas. Dali ela não passa, não vai crescendo indefinidamente, como se ninguém a tivesse feito. Tem tamanho, tem proporção, tem cheiro, tem gosto, tem medidas, tudo muito bem planejado por Deus. Uma sabedoria e inteligência infinita. Quem é capaz de criar uma árvore frutífera? Quem é capaz de fazer uma semente e dela brotar uma árvore e produzir frutas ou frutos com tamanhos específicos, sabor, cheiro, medida certa? Já pensou se a laranja crescesse e não parasse de crescer? Ou o pé de laranja? Falando de um tipo, mas a diversidade é tão grande e nós ficamos todos pasmos e admirados da grande inteligência e sabedoria de nosso Deus. Tudo criado com equilíbrio. Tudo criado com muita inteligência, muita. O pé de maçã, a videira, as uvas, o limão, o abacaxi, tantas frutas, tantos tipos de árvores frutíferas, meus irmãos, no planeta inteiro, que não se pode contar. Então, Deus fez tudo isso. Começou a chover sobre a terra, porque a terra girava, fez o sol, a água evaporou, começou a chover, regar a terra. Agora precisava das sementes, da plantação, foi o que Deus fez, no segundo e no terceiro dia. No segundo dia, foi acontecendo esse sistema de separação. No terceiro dia, então ele semeia, faz todo tipo de planta. E era necessário que antes de criar qualquer ave ou animal, inseto, era preciso ter alimento para eles. Então, isso não foi de um dia para a noite, da noite para o dia, e tudo foi uma mágica, não. Por isso, um dia pode ser centenas de anos, ou décadas. Tinha que crescer essas sementes, essas plantas. Tinha que produzir, começar a produzir. Então, levaria tempo. Foi o que aconteceu. Então, nós temos na Terra as variedades. Mas não há criatura nenhuma ainda. E Deus, então, vai começar a criar. Agora, no versículo 13 diz, sobreveio a tarde e amanhã foi o terceiro dia. Então, no terceiro dia, a terra estava repleta de árvores e de frutas, alimentos, tanto para o homem, que ele vai criar, como para os animais, insetos e todas as criaturas. O mar, as águas ainda estão vazias, não tem criatura nenhuma. Mas lá também Deus fez plantações. E nós temos o quarto dia, que nós já comentamos. Falamos a respeito do quarto dia, a partir do versículo 14 ao versículo 19. Já comentamos. E você veja os vídeos anteriores. Falamos sobre isso. Separação do dia, da noite, criação da lua e das estrelas. Quarto dia, lua e estrelas. Versículo 20, polulem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra debaixo do firmamento dos céus. Deus criou monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enche as águas. Segundo sua espécie, todas as aves segundo sua espécie. Então, peixes, criaturas do mar, monstros são as baleias. Esses são os monstros, as baleias, peixes grandes. Todo tipo de crustáceo e criaturas das águas. São miríades de trilhares de criaturas. Já tem alimento para essas criaturas. Já houve plantação de Deus também no mundo subaquático.
Ele está criando as aves, toda espécie de pássaros e de aves, toda espécie, no planeta inteiro. Deus viu que tudo isso era bom e abençoou. Disse: frutificai e multiplicai, enchei as águas do mar, e as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e amanhã foi o quinto dia. Então, no quinto dia, como já tinha toda a alimentação sobre a terra e nos mares, Deus criou então os peixes, as criaturas das águas doces e das águas salgadas, e todo tipo e espécie de aves no quinto dia. Sim. Como ele fez, não sabemos. É um mistério, não sabemos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos para o 6º vídeo, a continuar este ensinamento importante do livro do Gênesis sobre a criação. Amém?